Bienvenidos, bem-vindos a nosso segundo Conversa em Rede. Um especial que nós, como Rede Eclesial Panamazônico, elaboramos cada 3 meses para compartilhar acerca da realidade amazônica. Esse conversatório vai ser muito especial. Falará do primeiro aniversário do Sínodo para a Amazônia. Avanços e perspectivas. É sempre importante recordar esse grande evento para nossa vida, de uma maneira especial para a vida da igreja em la Amazônia. Depois de um largo caminho sinodal, de escuta do povo de Deus em la igreja da Amazônia, que inaugurou o Papa Francisco em sua visita à Amazônia, el 19 de enero de 2018, o sínodo se celebrou em Roma em um encontro fraternal de 21 dias, clausurado há um ano, el 27 de outubro de 2019. Estamos vivendo a etapa pós-sinodal. Por isso estamos aqui, para falar com nossos invitados sobre os avanços e perspectivas de sínodo. Estarão conosco o cardenal Cláudio Umes, presidente da SEAMA, todavia presidente da REPAN e relator de sínodo. Jéssica Patiati, indígena Aracbut, de Peru, e auditora de sínodo, e o hermano João Gutenberg, secretário executivo da REPAN e também auditor em SIT. Então, para começar essa nossa conversa em rede, explicamos, vamos a ter um primeiro momento, onde cada um dos invitados vai apresentar, desde sua perspectiva, justamente os avanços que foram realizados e os projetos, as projeções que temos. Depois, desde já invitamos aqueles que nos veem por Facebook Live, ou nesse momento, que possam também estar escrevendo suas perguntas. Primeiro momento eles falam, depois vamos abrir esse espaço para a pequena rueda de perguntas e respostas. Sim, então, muitas graças a cada um dos invitados que aqui nos acompanha, e deixamos nesse momento, então, a palavra com Dom Cláudio Umes, que é sempre importante recordar, apesar que é bem conhecido. Jéssica nos recordava que antes de começar o conversatório, esse grande amigo do Papa que estava ao lado quando Francisco foi elegido, sim? Dom Cláudio, sim, como le gusta ser chamado, é franciscano, é prefeito emérito da Congregação para o Clero e arzobispo emérito de São Paulo, no Brasil. Esse grande amigo da Amazônia. Atualmente é o presidente da REPAN, cargo que estará passando ao cardenal Pedro Barreto no próximo mês de novembro, e presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, a SEAMA. Dom Cláudio, deixamos a palavra com você. E Dom Cláudio nos vai falar em português. Sim? Está fechado o seu microfone, Dom Cláudio? Isso. Então, boa tarde a todos e a todas. Nós aqui reunidos e os que talvez nos acompanham pela mídia. Sim, é muito importante podermos celebrar esse primeiro aniversário do Sínodo. O Sínodo para a Amazônia, nós todos sabemos que foi algo muito especial. E não apenas como título, porque era um sínodo sobre uma região, não sobre um país, mas sobre uma região, e nem para todo mundo, mas era uma região que inclui 9 países. Então, isso já era muito especial, claro. E mais ainda porque se visava, a partir deste sínodo, poder atender aquilo que Aparecida já havia dito, que, em primeiro lugar, os bispos da América Latina procurassem dar a conhecer mais a Amazônia para todo mundo e a importância da Amazônia. E segundo, que se pudesse chegar a fazer um plano pastoral de conjunto, para essa região, que, repito, que cada uma é uma parte desses 9 países, então essa região tivesse um plano pastoral
de conjunto. Isso nós sabemos que era era um sonho muito interessante, claro, mas, por outro lado, nada fácil de fazê-lo. Talvez elaborar um plano sempre claro, é possível, você reúne alguns especialistas, nós fizemos um pouco mais do que estamos fazendo, mas pode-se reunir alguns especialistas que fazem o plano. A questão é depois como realizá-lo, se esse plano é viável, se esse plano é operacional ou não, porque ele, de alguma forma, ele cobre a mesma área de outros planos de pastoral, que são os planos de pastoral das várias conferências nacionais desses 9 países. Então, ele se sobrepõe e, então, realizar esse plano de pastoral é o que nós agora, então, de fato, estamos procurando fazer depois do sínodo. O sínodo foi também, por si, também um momento muito especial. Eu sempre digo, Jéssica, que, para mim, a coisa mais importante que aconteceu no sínodo foi a presença muito grande dos indígenas, dos povos indígenas. Isso foi algo que nunca havia acontecido em Roma, nunca. Tantos representantes dos povos indígenas que estavam ali na Basílica de São Pedro, depois na sala das reuniões do sínodo, e vestidos, quer dizer, a caráter, vestidos com suas vestes tradicionais. Isso impressionou profundamente Roma, o Vaticano e a Europa, porque eles nunca tinham visto tantos indígenas caracterizados com suas vestes tradicionais, estando ali presentes dentro da Basílica, sobretudo, na Basílica do Vaticano. Aquilo foi profundamente impressionante e muito especial. Eu dizia assim, é como se o rio Amazonas tivesse invadido o rio Tibre. O rio Tibre é aquele pequeno rio de Roma, e o rio Amazonas entrou nesse rio e levou tudo de roldão, claro, levou tudo, enfim. De forma que todos ali estavam muito impressionados. Eu penso que isso foi um dos sinais mais fortes que nos deixou, além de tudo aquilo que o sínodo depois iria refletir e chegar a decidir, mas eu penso que essa presença assim visível ali foi realmente algo que o Espírito Santo reservou de surpresa para a Europa e para o Vaticano. Então, de fato, depois disso, vieram as decisões, o documento final, e também o Papa, diante desse documento final. E o Papa, de uma forma muito bonita, ele diz, olha, eu não quero assinar este documento, porque seria, então, um documento meu. Mas ele é um documento do sínodo. O que eu quero, sim, é acolher oficialmente e apresentar oficialmente este texto para a Igreja, para o mundo e, sobretudo, claro, para a Panamazônia. E isso ele o faz, diz ele, eu faço isso, diz ele, não vou citar, diz ele, nenhum texto do documento, porque senão parece que é esse texto que eu aprovo e os outros não. Então, ele apresenta todo ele, oficialmente, ele diz, eu apresento oficialmente e quero que seja levada à prática, que a igreja toda, de alguma forma, cada um segundo aquilo que lhe compete, ponha em prática, aplique, portanto, esse sínodo. E em cima desse documento, o Papa faz os seus sonhos. O Papa vai além do próprio documento. Ele sonha, ele abre, portanto, aquilo que eu, às vezes, cito essa palavra que está no finalzinho da Laudato Si, onde no último capítulo tem que diz assim, más allá del sol,
E isso é muito bonito, mais além do sol, quer dizer, nós somos levados nos nossos sonhos e o reino de Deus também nos levará para mais allá do sol, ou seja, para o nível da transcendência de Deus, deste reino de Deus. É muito bonito isso. E os sonhos dele estão nesse nível. Ele sonha para mais além, ele não se prende a simplesmente pedir que se faça o que está aí, mas ele nos pede que nós sonhemos junto com ele. Isso que me parece que é uma das coisas que agora também para nós é importante. Sonhar, porque aquilo que está nos textos, nós vamos tentar realizar, e segundo o nosso, esse plano de pastoral que nós estamos procurando elaborar, nós vamos procurar realizar isto, mas isso será um processo, não é apenas coisas pontuais que a gente, por decreto, a gente faz, ou lá faz uma ação e pronto, enfim. Não. Isso é todo um processo, de novo, assim como foi toda a preparação do sínodo e o próprio sínodo foi um processo. Agora esse processo continua e, claro, na caminhada é preciso avançar. Na caminhada não se fica parado só no sínodo. Repito, sim, o sínodo deve ser realizado, mas, ao mesmo tempo, se sonha para além do sínodo. Aquilo que o Papa diz, o transbordo, transbordar. Devemos ir além, ser capazes de irmos além, sempre tentando realizar melhor, num processo, portanto, aquilo que o sínodo nos propõe e nos indica. Então, esses avanços, essas perspectivas, de fato, estão dentro daquilo que a gente chama a realização do sínodo sonhando para frente, sonhando para frente. E eu creio que algumas coisas já, de fato, já aconteceram, que foram extraordinárias, a meu ver. O fato de que nós conseguimos constituir, porque era fundamental para a aplicação do sínodo, constituir essa conferência, que no começo se discutia que iria ser, se iria ser um secretariado do CELAM, uma secretaria, uma comissão, ou qualquer coisa desse gênero. Não, o Papa disse não, eu quero que seja uma conferência, que tenha o nível de conferência. Isso lhe dá um nível muito próprio, muito grande. O nível de conferência, seja não uma conferência simplesmente episcopal, mas seja uma conferência eclesial, em que não apenas bispos participam, mas todo o povo de Deus, através de suas representações, e de modo muito particular os povos originários, os povos indígenas, devem estar representados dentro dessa conferência. E nós conseguimos constituir assim, apesar dos tempos difíceis agora de fazer isso por um trabalho virtual, que nos dificulta, claro, mas pelos meios virtuais de comunicação, nós conseguimos fazer isso. Foi feito o estatuto, foi constituída, ela nasceu, se chama SEAMA, Conferência Eclesial da Amazônia, SEAMA é da Amazônia, e foi feito esse estatuto, aprovado o estatuto, aprovada a constituição da SEAMA, e tudo isso foi então levado para Roma, para que Roma desse então uma ereção canônica a esta nova entidade. A ereção canônica quer dizer constituí-la de fato como, portanto, algo canonicamente também reconhecido. O que, por exemplo, a REPAM não tem. A REPAM não tem um estatuto, não tem esse reconhecimento canônico. Mas essa conferência, sim, tem e deve, e precisa ter, depois, aos poucos, esse reconhecimento canônico. Claro que o Papa disse que isso não tem pressa, e ele deu aos dicastérios romanos competentes para isso todo o tempo que quisessem, para, de fato, aprovar, ou talvez emendar, recomendar coisas, enfim, a respeito desse
desse estatuto. Então, esse estatuto também ainda está a caminho, Mas, enquanto isso, o Papa diz, as coisas não podem parar, vamos seguir adiante. E nós trabalhamos, porque, de fato, nós constituímos a conferência, ela está constituída, então nós já trabalhamos como conferência. E aí que aconteceu, em primeiro lugar, segundo o estatuto, está constituída uma presidência e também um comitê executivo e outros níveis nessa conferência. Nós começamos a pensar como de novo reunir todos. Porque o problema e o risco era que todos lá nas suas áreas, isolados, agora mais ainda por causa da pandemia, isolados, começassem pouco a pouco digamos assim, a parar. E tudo aquilo que tinha sido trabalhado para constituir uma rede, pôr todos em rede, trabalhar todos juntos, isso ia se perdendo aos poucos, claro. Isso é psicológico, isso é normal. Ninguém fala mais nada, ninguém diz mais nada, ninguém mais convida, ninguém mais conversa, ninguém mais apresenta a cara. Então, aos poucos isso para, aos poucos isso começa a sair da programação diária. E era isso que a gente tinha que de alguma forma, não correr esse risco. E é por isso que se pensou em fazer uma grande plenária, porque além das ordinárias, esse estatuto propõe assembleias ordinárias, que deveriam, segundo o estatuto, ser mínimo 3 por ano, mas também, de vez em quando, pode-se fazer uma plenária, que é uma ordinária ampliada, o máximo possível ampliada, para que o máximo possível de pessoas pudessem participar. Uma plenária. Só que aí a gente se perguntava, mas como fazer uma plenária hoje? E foi aí que os expertos, os especialistas, não existem plataformas em que se pode reunir, sim, centenas de pessoas, pode se reunir. E com toda uma tecnologia que pode até trabalhar em grupos, pode-se fazer votações secretas, etc. Aí nós topamos. Vamos, então, tentar fazer isso. Eu não sei, mas a mim me parece que a primeira grande assembleia na igreja desse tipo foi esta. Não ouvi nenhuma outra, não ouvi falar de nenhuma outra assembleia desse tipo que nós conseguimos realizar. Isso foi foi um avanço muito grande, claro, porque já reuniram uma plenária, e isso depois de um ano do sínodo, isso foi um avanço muito grande. E a minha impressão era que realmente isso reanimou todos os bispos, os padres, os missionários, os povos indígenas, as comunidades, as missões e todas as outras entidades que estão em conexão conosco, e, enfim. Isso, de fato, reanimou. A minha impressão era essa, que todo mundo se sentiu de novo junto. E podia falar, podia deixar escrito. Claro, 250 pessoas não tem como falar, 250 pessoas. Mas deixaram por escrito. Todo mundo que queria se pronunciar e deixar por escrito podia fazê-lo. Então, isso foi, me parece que foi um dos passos mais importantes que já foi feito, então, nesse grande processo que vai avançando para o futuro. Porque um processo que não é um processo para 1 ano, para 2 anos, e depois está terminado. Não, isso é um processo que deve continuar, é um processo de gerações. Porque, por exemplo, inculturar a fé, o evangelho nas várias culturas ali, isso é um processo contínuo, que não vai parar. Deverá ser sempre mais aprofundado, sempre mais ampliado, sempre mais aperfeiçoado. Então, são muitas coisas que são processos permanentes para o futuro, permanentes. Então, isso que é a grandeza, digamos, também desse processo, é que nós temos não apenas algumas coisas concretas a realizar,
a fazer decretos, etc., como outros sínodos às vezes fazem. Não, aqui é um processo, o sínodo faz parte de um grande processo e esse processo continua indo avante, gerações afora. Então, essa novidade para todos nós ainda é algo surpreendente, claro. Nós não conhecemos isso e vamos ter muitas surpresas no caminho, claro. E os nossos sucessores, os futuros, vocês que são mais jovens, até ficarem velhos, vocês provavelmente, espero que vão ver coisas muito surpreendentes na Amazônia, espero que sim. E então me parece que isso é fundamental. Outra coisa que também se conseguiu fazer é de dar a essa conferência, isso foi agora também colocado pelo presidente do CELAM, eu tinha pedido a ele, porque eu cheguei à conclusão que não podemos trabalhar só na nuvem, a nuvem lá onde se reserva todas as coisas da internet, etc., a famosa nuvem. Nós não podemos só trabalhar e deixar as coisas na nuvem, de vez em quando tentar fazer descer pelos meios virtuais essa nuvem, assuntos que estão lá. Não, nós precisamos ter os pés no chão, no solo. É preciso pôr o pé no chão e é preciso ter portanto, situações concretas de pé no chão, situações materiais reais, aqui, e não apenas virtuais de nuvem. Então, aí que me ocorreu isso, porque o CELAM está construindo uma nova sede, grande, bonita, grande sede. E nós estamos ubicados no CELAM. Tanto a REPAM como também a SEAMA estão ubicados organicamente no CELAM. Nós somos, digamos assim, entidade do CELAM. E aí eu pensei, mas então, claro, vamos pedir para ter um lugarzinho ali dentro, nesse grande prédio que vai estar sendo construído. Eu conversei com o presidente do CELAM, o Monsenhor Miguel Cabrejos, e ele ficou muito feliz. Disse, certamente, não tem dúvida nenhuma, ele ficou muito feliz. Diz assim, nós estamos juntos de novo ali, vamos estar juntos. E ali será, portanto, nós teremos um espaço para escritório, e, enfim, um espaço, eu pedi para ele que fosse um espaço modesto, mas adequado. O Papa também disse, é para ser coisas modestas. E ali vai ter que residir o secretário executivo, vai residir ali, portanto. E assim ele tem também contato com o restante da equipe permanente do CELAM que funciona na casa. Então, isso vai ser muito importante. E isso certamente nos dá, de novo, muito mais, digamos assim, sei lá, aquela sensação de estarmos de pé com os pés no chão, e não só nas nuvens, nos virtuais, como estamos agora, numa atividade virtual. Não, uma coisa, de novo, no solo. E me parece que isso nesse futuro será muito interessante. Além disso, eu acho que também convém de assinalar que a questão da REPAM, porque eu cheguei à conclusão que não faz sentido, não é prático nem bom de que uma pessoa só fique à frente dessas entidades, não. E, portanto, que era necessário distribuir essas funções. E o Cardeal Barreto, que é o vice-presidente da REPAM desde o começo, mas ele é, na verdade, aquele que está mais ainda no início do que eu mesmo. Ele é do tempo de Puio, ainda houve uma grande assembleia em Puio, eu nem sabia que estava havendo essa assembleia, e nessa assembleia de Puio, antes da fundação da REPAM, já se falou, eles falaram muito sobre a necessidade de ser fundada uma rede. Isso depois veio para Brasília, em 2014, onde finalmente então se reuniram. É ali que eu entrei em contato com esses projetos. Mas ali foi fundada a REPAM,
e me pediram para presidir a Repam, porque eu estava livre. Em primeiro lugar, eu era aposentado, estava livre, portanto, e já tinha feito uma grande jornada na Amazônia, visitando as Amazônias todas, de alto a baixo, já antes da Repam. Eu já tinha visitado uma grande parte da Amazônia como membro enfim, daquela comissão da Amazônia. Então, isso também me parece, foi um passo avante. E o bispo de Puyo, que também estava desde o início, será o secretário da Repam. E o João, que está aí, não digo o vice-presidente, e o João, que está aí, o secretário. Me parece que são os avanços que a gente pode assinalar. Obrigado. Muito obrigado, Dom Cláudio. Sem dúvida, nos deu uma perspectiva em muitos sentidos, né? E que nos ajuda também a continuar pensando nesse caminho que vamos fazendo juntos, né, na Amazônia. E é, por outro lado, muito significativo ver que isso, como já disse o Dom Cláudio, vai em sintonia com esse caminho do Sínodo. E no documento final do Sínodo, né, tem um pequeno parágrafo aqui para que a gente possa acompanhar. No documento final número 4 diz: la celebración del Sínodo logró destacar la integración de la voz de la Amazonía con la voz y el sentir de los pastores participantes, por una nueva experiencia de escucha para discernir la voz del Espíritu que conduce a la Iglesia a nuevos caminos de presencia, evangelización y diálogo intercultural en la Amazonía. El reclamo surgido en el proceso preparatorio de que la Iglesia fuera aliada del mundo amazónico fue afirmado con fuerza. La celebración finaliza con gran alegría y la esperanza de abrazar y practicar el nuevo paradigma de la ecología integral, el cuidado de la casa común y la defensa de la Amazonía. Entonces, en ese sentido, que en ese momento queremos también dar la palabra y escuchar a Jéssica, ¿sí? Jéssica Patiachi, lideresa indígena, profesora bilingüe del pueblo Aracbut, de Perú, y miembro de la pastoral indígena del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. En enero de 2018 tuvo a su cargo el mensaje de los pueblos indígenas al Papa Francisco en su reciente visita a Puerto Maldonado. Y también fue auditora del Sínodo para la Amazonía. Jéssica, te comento que yo creo que una de las fotos que giró el mundo fue esta, ¿sí? Fue esta que sin duda nos ayuda a ver ese encuentro de los pueblos con el Papa, representando la Iglesia, y esta Iglesia que camina con los pueblos. Entonces, Jéssica, dejamos la palabra contigo, que nos tiene a decir acerca de su camino, su experiencia en el Sínodo, y también cómo siente que la Iglesia cada día se torna más aliada de los pueblos. Dakichi. Doi hei Jéssica Patiachi Tayori y hei Aracbut. Y bacha pagaboy inon maening padre cardenal anen 2019 y huipo sínodo yo. Que no kui on maitachon on maui pare chon mario bawi no Aracbut. Que yo o ui sínodo yo. Acha payabo ayanda in mochindari se caning or numba Amazonía ho eken ken men pinimon caning me anda bi ayanda en toda Latinoamérica ken bacha payabi hay que men pihuya ken ani no pe wonna no pe ken bacha payabi hay. Bien, mi nombre es Jéssica Patiachi Tayori, soy del pueblo Aracbut. Gracias por permitirme estar en este espacio, compartir al lado del cardenal don Claudio Humes y el secretario de la Repam, el hermano Joao Gutenberg. Estoy muy contenta de poder participar en este espacio en calidad de indígena, de maestra y de auditora. Un poco les voy a explicar cómo fue mi experiencia el haber participado en este sínodo importantísimo, ¿no? que
fue el año pasado. Ya celebramos y pues se preguntarán mucho, ¿no? ¿Qué hace Jessica Patiachi al alinear que pues bueno, jamás imaginé estar al lado del Papa, mucho menos llevar ese mensaje, pero son por circunstancias de la vida donde esta conexión con el indígena y el Papa empieza del 2017, a través que nosotros escribimos una carta al Papa Francisco, un grupo de Arakmut, de hermanos Arakmut que vivíamos ahí, nos contactamos con el Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, y le dijimos qué posibilidad había de poder escribir una carta al Papa Francisco, ya que nos habíamos enterado que el 2018 iba a venir a Perú, ¿no? Nos pareció interesante. Nunca imaginé yo que a un papa le iba a interesar los problemas de la Amazonía, que un papa iba a dar su mirada hacia la Amazonía justamente por las injusticias que estaba pasando, ¿no? Se había visto tantos años de papado, entonces era un líder mundial que daba la mirada hacia la Amazonía, ¿no? Me llamó la atención, por eso es que quisimos escribirle. Y era entonces asumí la responsabilidad de secretaria. Esa primera carta se envió al Papa Francisco, fue hecha en la lengua Arakmut, la lengua que acabo de hablarles al inicio de la presentación. Y quizás pocos saben este detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega esto? Entonces, pues dijimos, vamos a intentar. Y fue a través del Monseñor David que le invitamos, bueno, le presentamos la carta y ya luego dijo, no, el Papa no va a entender la lengua Arakmut, así que transcríbalo a la lengua castellana, ¿no? Al español. Así que también fui la encargada de transcribir y pues pensándole qué podía decirle un indígena al Papa Francisco cuando todas las cámaras están enfocadas a él, ¿no? No pasó mucho tiempo, luego obtuvimos, bueno, no obtuvimos respuesta inmediata, pasó un tiempo y luego me enteré que ya pues era la persona 24 horas antes de que pase, me entero de que iba a ser la encargada de dar el discurso de acá, o sea, tenía tenía muchos nervios, pero también cargaba en mí una responsabilidad grande. Así que en enero del 2018, justo cuando viene el Papa Francisco, antes de eso, yo había leído la encíclica Laudato Si. Traté de averiguar un poco quién era el Papa, por qué este personaje tan importante venía a la Amazonía. Y cuando leí la encíclica Laudato Si, entendí que no era una persona extraña, que no era un líder al quien yo tenía que mirar, ¿no? Alzando mis ojos, sino que era igual a mí. ¿Por qué? Porque comparte un pensamiento igual que yo. El Papa se preocupa o está consciente de que la Amazonía se está destruyendo y quiere convocar a la humanidad a que retomemos eso de lo que antes éramos, el conectarnos con la naturaleza y no destruirla. Lo entendí, pero si nosotros los pueblos indígenas pensamos esto, por eso vivimos en buen equilibrio con la naturaleza, y viene un papa y piensa lo mismo, entonces no es un ser extraño, es mi hermano, es un Arakmut más. Entonces fue que ver el discurso, que esa carta que le habíamos mandado venía en versión resumida, pero ese era lo que nosotros habíamos escrito y lo que queríamos decirle. No se había trastocado nada. Era el sentir que nosotros habíamos hecho. Fue ahí donde se conectó y en esa misma tarde es donde se convoca en Perú. Esa misma tarde convoca a la primera reunión del sínodo. Les cuento que en un inicio no sabía qué era el sínodo, no sabía qué eran los procesos y así pasó, ¿no? ¿Por qué al Papa le interesa tanto estas cosas?
En el almuerzo que tuvimos con él luego de que llega a Puerto Maldonado antes de que parta a Lima, igual le comenté esto, ¿no? Esta problemática que estábamos pasando, solo que tenía 2 minutos de intervención, no pude decirle mucho. Y así quedó una serie de dudas que yo quería comentarle más, ¿no? Pasa un tiempo, me invitan a Roma para que, bueno, primero fue en febrero para ver esto de la preparatoria del sínodo, pero dije, no, pues así nomás será. Hasta que viene octubre y me llegó una invitación especial del Papa a mi correo electrónico y no lo podía creer. Entonces dije, lo siento, no voy a poder ir, ¿no? Entonces, yo ya hablé con el Papa, que vaya otra persona, pero el Papa quería hablar conmigo. Era tanta la insistencia de que la presencia del hermano indígena esté ahí en el sínodo. Y así que fuimos ahí, era la primera vez que estaba, me pareció interesante porque era la primera vez que un grupo de indígenas de distintas partes de Latinoamérica y bueno, de otras partes del mundo estaba ahí, en el corazón de Roma. Obviamente esto al europeo o las personas que están ahí pues les causó a muchos sorpresa, a otros no les gustó mucho. En su mundo ellos tienden que las personas son solo de un solo color o tienen que ser de un solo color o la cultura solo tiene que ser una. Y cuando vieron esta diversidad de culturas y distintas formas de ver el mundo, distintas cosmovisiones que estaban ahí en Roma, en la Basílica, en el Sínodo, muchos periodistas pues se sorprendían y decían que por qué llevábamos plumas. Era una cosa así, ¿no? O sea, ¿cómo? Si allá es tan natural, acá, ¿por qué se sorprenden? Entonces, mucha gente también cuestionaba cómo es que el Papa podía ser hermano de un indígena. ¿Cuál es la diferencia? Si soy persona igual que tú, llevo la misma sangre, no tenemos el mismo color, pero somos todos iguales ante las leyes, ante Dios, y las personas tienen su forma de ver, su cosmovisión, su deidad. Igual tú crees en Jesús, pero yo creo que Jesús cuando él vivía no catalogaba o no tenía su grupo preferido, él quería a todos por igual. Entonces yo lo entendí de esa forma, que el Papa lo que quería es justamente hacernos recordar eso, ese ejemplo que había dado Jesús hace muchísimos años, hace más de 2000 años. Entonces, las personas cercanas al Papa se habían olvidado de eso y creían que Jesús estaba en la iglesia, en la catedral, ahí en el sagrario, donde está la cruz, y solamente está ahí, más no está en la periferia, más no está en otras partes del mundo, cuando sabemos que Dios se manifiesta en distintas partes del mundo. Está en la naturaleza, está en muchas personas y tiene diversidad de colores y así nos quiere y así nos ama, ¿no? También Jesús no solamente se manifiesta así, yo lo entendí y el Papa lo entendía perfectamente. Tanto es así que cuando ya participamos en el sínodo, que todo era nuevo para nosotros, que íbamos con nuestras vestimentas, me gustó mucho porque el trato que nos dio el Papa Francisco fue igual para todos. Comía con nosotros, estaba ahí haciendo cola para recibir sus alimentos. Era un papa donde tú le podías dar la mano. Decías, eres mi hermano. Entonces eso me impactó mucho porque pensé que llegar al papa era algo que nunca iba a suceder. Entablar una conversación o tomar café con el papa jamás iba a ser cierto. Pues de esa misma manera, se llevó también a cabo este sínodo, ¿no? Y este sínodo por la Amazonía no podía ser posible si no estaba ahí el indígena, ¿no? Qué mejor que los indígenas participen y es lo que acaba de decir el cardenal Humes, ¿no? Es la primera vez que se vio ahí la Amazonía con todos sus colores, con toda su majestuosidad, ¿no? Estábamos ahí.
A mucha gente no le gustó, le chocó, en especial a los conservacionistas, que decían que éramos herejes, éramos idólatras y que solamente había un Jesús. Pero como le digo, para mí Jesús se manifiesta en distintas personas, en distintas culturas. Pero si tú haces el bien, respetas, ¿acaso no estás obrando igual que Jesús? ¿No era acaso eso lo que quería? Entonces, eso era lo que yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué yo me tengo que avergonzar de lo que llevo una pluma o no? O sea, tanto así que el Papa Francisco, como nos escuchaba decir esas cosas, en una de sus manifestaciones que dijo, pues me gustó, ¿no? Porque había escuchado de su propia, vamos a decir, de su propia gente, de su propio entorno, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre llevar plumas o el tricornio del cardenal, de un cardenal? Nos llamaba a que cuando las iglesias van a estar en las periferias, no tienen que venir con lo que yo traigo vale y lo que tú tienes acá en la Amazonía no vale. No, eso no debe pasar. Yo entendí de que, mira, acá hay un Jesús, tenía este tipo de pensamiento, obraba igual, ¿no? Buscando el bien. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué te parece si lo compartimos? Ah, bueno, yo tengo a Ana May, que no es mi Dios, pero es un ser que nos salvó a los Arambut. Entonces, fusiono esto. ¿Qué tenemos en común? En respetar la naturaleza, en respetar al otro ser humano, en que no hay diferencias. Entonces somos hermanos. No se puede hablar de interculturalidad si solo defiendes lo tuyo y te cierras en lo tuyo. La interculturalidad justamente es, tengo lo mío, acepto lo tuyo. Y así vivimos como hermanos, sin que uno imponga al otro. Entonces, eso me gustó. Me gustó también que en todo este proceso que estuve como auditora, el saber escuchar primó en todo momento, porque nunca nos dijeron cállate. Estuvimos participando en todo momento, dando a conocer nuestras quejas acerca del extractivismo, del daño ecológico que hacían a la Amazonía, de cómo estábamos viviendo la situación real, los pueblos indígenas, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, también se habló de estos temas. O sea, que el Papa de esta mirada a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario también impactó mucho, ¿no? Porque mucha gente no hace caso a esto o ve solamente intereses personales, pero él lo trataba de forma global. Hubieron periodistas, por ejemplo, que me preguntaron, ¿por qué crees que el Papa está haciendo caso a las mujeres indígenas? ¿Por qué crees que el Papa presta atención a las mujeres indígenas? ¿No? Por todas las intervenciones que tuvieron mis otras compañeras también. Entonces mi respuesta fue que el Papa nos escucha atento porque nosotras hablamos desde la verdad, desde nuestra experiencia, ¿no? Y todo lo que nosotros decíamos ahí se hacía sentir cada palabra que decíamos, ¿no? Algunas cosas eran directas, porque así se tenía que decir, aunque duela, más firmes. No había otra forma, no podíamos maquillar la problemática que estaba pasando acá o que está pasando acá en la Amazonía. Entonces, otras hablaban de que quizás tenían más experiencia y con más conocimientos. Pues en mi caso, me decían, pues, bueno, muchos dijeron que yo trato de, sí, tenías que hablarles al corazón porque no había otra forma de que den esa mirada a la Amazonía. No puedes tú predicar sabes que el hermano en la Amazonía está sufriendo
gritos de dolor. Esto era una cosa urgente, porque decía, sí, es que la Amazonía no solamente son los pueblos indígenas, no solamente es el pulmón del mundo, que depende, pues que nosotros respiramos el aire puro, sino también es el corazón de la humanidad. ¿Cómo, cuándo vamos a pensar? Entonces, ¿cuándo va a pasar? ¿De acá 5 años? ¿20 años? Cuando no quede ni un árbol, cuando todo esté destruido. Entonces, creo que en esas intervenciones que tuvimos las mujeres indígenas, teníamos o hemos tenido más sensibilidad para transmitir el dolor, la tristeza, la frustración, ¿no? De tantos asesinatos, por ejemplo, que hay acá por los defensores de la Amazonía. Entonces, el sínodo no hubiese tenido impacto que ha tenido ahí, ¿no? Si no hubiese sido por estas intervenciones que hemos tenido. Y el Papa quizás no nos hubiera prestado atención si quizás solo hubieran ido varones, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Aunque se puso un poco picante, pero era necesario, ¿no? En definitiva, creo que el Papa en este sínodo que pasó nos ha prestado atención y ha valorado mucho nuestras palabras, porque nosotros hemos contado lo que ocurría sin maquillajes, ¿no? Sin tapujos, entonces sin tratar de ocultar nada. Entonces lo que está pasando, ¿no? Desde nuestras experiencias. Esto no nos han contado, es lo que nosotros pasamos día a día, porque vivimos aquí, porque nosotros somos los que sufrimos todos los días, ¿no? Con nuestras familias, y nuestras familias también sufren. Y teniendo en cuenta esto, es lo que nosotros hemos manifestado al Papa. O sea, esto lo que les digo, lo bonito de todo es que no quedó en palabras. Esto quedó resumido en un documento, es el documento final, que tiene cerca de 120 puntos a tratar, donde se han visto muchos temas. No voy a abordar otros temas, solamente cuestiones indígenas. Entonces, luego esto es que se ve plasmado también en Querida Amazonía, ¿no? La exhortación famosa que habla de la Amazonía, escrita por el propio Papa. Y qué bonito nombre, ¿no? Querida Amazonía. Con eso nos impacta. Entonces, ahí también recogió los puntos álgidos, los puntos importantes que habíamos tratado, o sea, no quedó ahí en el aire. Y es justamente en todo este documento, por ejemplo, la creación del SEAMA, o sea, ahí no se quedó estancado. Se está canalizando, se está articulando. Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, no nos quedemos ahí en la canoa y decir, pues, rema tú, no, te toca remar a ti, no, párroco, tú tienes que remar, no, indígena, tú, a ti te toca hacerle, no, laico, tú tienes que hacerlo. No, todos. Estaba el Papa ahí remando con nosotros y nos invitaba a que todos rememos. Y es así. ¿Qué pasó? Entonces, todo esto va a aterrizar, porque si bien es cierto, el Papa está ahí en la cabeza, está remando, pero vamos a avanzar más rápido si todos estos brazos se unen, se juntan. Y lo que él nos decía, ¿no? Vayan a aguas más profundas. Qué bonito es esto. Y si todos de acá para acá coordinamos y remamos, pues vamos a llegar a concretar justamente esto, ¿no? Aportar. Eso del sínodo, la calidez humana del Papa era muy chistoso, o sea, su sentido del humor siempre estaba ahí. Hasta una vez, en alguna oportunidad, a mi compañero Delio de Perú, en Asháninca, le saludó, ¿no? En Asháninca, ¿no? Y le llamaba, le decía, buenos días, Kitaitire, le decía Delio, y él le contestó, Kitaiteri. Y qué bonito, ¿no? O sea,
hay mucha gente que todas las veces que estamos acá se burlan de nuestra lengua, pero el Papa no estaba saludando también a Xaninka. Y fue bonito esto, fue hermoso tener esta experiencia, que un pedacito de la Amazonía, un pedacito de los pueblos indígenas esté ahí y hemos llevado la voz, ¿no? De todo lo que está pasando. Y ahora, en la creación del SEAMA, junto al acompañamiento de REPAN, se está haciendo realidad todo este proceso. Yo siempre me he preguntado, todas las cosas que pasa, lo que dice el Papa, ¿queda ahí en Roma? ¿Queda ahí solamente en documentos? Porque tengo acá querida Amazonía, ahí nomás. ¿Cómo podemos hacer que aterrice, que quede en las zonas periféricas, que la iglesia sea más humana, más... Es como, siempre recuerdo esto, que en una Semana Santa, no me acuerdo de qué año, pero el Papa les dijo a los sacerdotes, a las religiosas, que sean pastores con olor a oveja. Y eso tiene un mensaje impactante para mí y potente. Y creo que acá tenemos al cardenal Humes, una pieza clave en este proceso del sínodo, porque antes del sínodo ya estaba la REPAN insistiendo en esto, el cardenal Pedro Barreto también ya insistía, ¿no? Que venga a Perú. Y justo en Madre de Dios, que es capital de la biodiversidad, acá en Puerto Maldonado, de acá donde está, donde la trata de personas, ¿no? A nivel Latinoamérica es altísima, la minería aurífera, o sea, todo estaba acá y da esa mirada. Entonces, eso a mí me impactó. Muchísimas gracias. Siempre le vamos a agradecer al cardenal don Claudio Humes, ¿no? Porque ha sido pieza clave. No se hablaría quizás de la Amazonía si no hubiese sido por aquel amigo del Papa que le decía, oye, no te olvides de los pobres y no te olvides de los más necesitados. Y estamos aquí, ¿no? Por primera vez los pueblos indígenas ante la mirada del mundo. Este mensaje es importantísimo porque el Papa Francisco viene a ser el líder mundial, uno de los líderes mundiales más poderosos y quizás el único líder de esa trascendencia que está dando la mirada al indígena y que nos está preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con la Amazonía y con las personas que viven ahí? Entonces, yo creo que ya en los documentos que se viene plasmando en Laudato Si, en Querida Amazonía y en otras más que han escrito otros papas, entonces ya nos dan a conocer, ¿no? A ver, hoy en día inclusive se habla del pecado ecológico, ¿no? No puedo yo ir a la iglesia y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y luego voy y saqueo, ¿no? El oro, y con ese mismo oro hago mi campaña política, ya, bueno, un montón de cosas que se presta para muchas cosas, y es ahí donde debemos inculcar, ¿no? ¿Qué hemos hecho como pueblos indígenas? Bueno, el hecho de estar ante los ojos del mundo, de llegar al Papa, porque también estuvo Coica con Gregorio Mirabal, fue importante, fue algo histórico, un hito que marcó, porque por primera vez los pueblos indígenas estaban ante los ojos del mundo, ante la vitrina del mundo, con nuestros problemas, con nuestras fortalezas también, con nuestra resistencia también. Pero hoy en día lo que cambia quizás que ya no estamos solos, que la iglesia nos acompaña, que el Papa está ahí. Y eso es lo que yo también le dije, lo pueden recordar lo que estaban ahí. Puede que algunos de sus cardenales, de alguno de tu gente, te cuestione, Papa Francisco, y diga, pero ¿cómo? Pero no, los pueblos indígenas estamos contigo y vamos a remar contigo. Entonces, eso fue importante para mí. Quizás ya no vuelva a ver al Papa, pero nunca había visto o no había sentido hacia el Papa humano, un Papa que te pueda dar la mano, un Papa de los indígenas,
¿no? Un papa amazónico. Eso fue para mí muy algo que va a quedar grabado en mi memoria. Entonces, ¿qué estamos haciendo los pueblos indígenas ahora? Pues seguir luchando, seguir vivir. Y pensamos que los estados donde estamos ahora, por ejemplo, yo estoy en Perú, se iba a visibilizar o se iba de alguna otra forma a atender a los pueblos indígenas. No fue así. Una vez más nos han invisibilizado, pero eso no nos va a hacer desmayar. Distintas epidemias hemos pasado, hemos sobrevivido ante la epidemia de la indiferencia, ante muchas epidemias que realmente fueron epidemias, y seguiremos resistiendo. Y qué mejor que de la mano con la iglesia, con laicos, con sacerdotes, no como se cree que el sacerdote viene y te impone la religión, no. Siempre tiene que ser bajo el respeto, ¿no?, de la cultura. Yo siempre digo, no, es que tú eres, ya vas a ser monja. No, yo sé lo que valgo, soy Arajmbut. También respeto lo que es la Iglesia Católica. Yo tengo lo mío. Hace poco, el sábado, hicimos una bendición de la mesa en Arajmbut, pero también lo hice en católico, ¿no? Y ambas valen, porque la interculturalidad justamente es esa. Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo y ambos nos respetamos. Y es esa, creo, lo bonito del mensaje del Papa, lo que he aprendido, lo que puedo compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Dakichi en la lengua es gracias. Daqui, Jéssica, muchas gracias de verdad. Sin duda esse gran dom, sí, está hablando com o coração, mostrando, sí, esse caminho que vamos haciendo juntos. O tempo se nos apremia, sí, e justamente somos chamados a hora de dar essa continuidade. Então, damos a palavra, sí, ao irmão João Gutenberg, religioso marista, nascido na Amazônia brasileira, forma parte da rede eclesial panamazônica da REPAN desde sua fundação, contribuindo em los últimos anos à lei de formação e métodos pastorais, e na assessoria da REPAN e em representação da CLAR, Confederação Latino-Americana de Religiosos, e no Serviço Amazônico. Atualmente ele vive em Manaus e é o novo secretário executivo da REPAN, desde o passado mês de setembro. Mano João, bem-vindo, João, e te escutamos, então. A mim me parece que devo solamente dizer que da alegria de ter participado desse momento tão profundo de escutar a Cardeal Cláudio Umes e a Jéssica. Hoje eu fui o auditor, o Dom Cláudio representando os padres sinodais e a Jéssica os pueblos. Que rica mensagem, que lindo compartilhar. Então eu ficava me perguntando, eu moro em Manaus, eu devo olhar mais para o leste e escutar Dom Cláudio desde São Paulo, falando de uma Amazônia organizada como igreja, com seus novos desafios, com suas novas propostas, ou devo olhar para o oeste, direção ao Peru, a Porto Maldonado, e escutar Jéssica falando da concreção da vida, dos povos, das realidades do cotidiano, de uma maneira tão bonita. Eu creio que o olhar, a mirada tem que ser nos dois sentidos, como nós vimos nesta tarde. É assim como faz o Papa Francisco, que vem à Amazônia e que volta para Roma e quer envolver a todos ao pensamento da casa comum na ótica do cuidado. Então, que linda tarde, que lindas partilhas. Eu sei que o nosso tempo já se esgotou. Eu queria só deixar esse agradecimento, essa admiração imensa por tudo aquilo que nós vivemos nessas duas falas, esse relato da Amazônia numa visão ampla, do olhar que organiza as coisas, e esta Amazônia desde o território, como a Jéssica nos trouxe. Então, é isto a missão da Igreja, que está cada vez mais caminhando
para esta ideia do eclesial, onde as forças vivas da igreja estão se unindo mais, fazendo sinergia em torno das grandes temáticas dos nossos povos, para que nossos povos vivam. Nós ficamos tristes em saber que, nesse tempo de pandemia, temos já mais de 33 mil mortes na Panamazônia. Então, o que fazemos para superar a morte pelas doenças, mas também por tantas outras formas de ataques aos povos e às culturas, sabendo que todos somos filhos e filhas de Deus? Tivemos a Assembleia da SEAMA e vimos como o sínodo está sendo colocado em prática em muitos lugares e de muitas formas em todos os países da Amazônia. Mas nós também devemos continuar inquietos, porque o Papa nos pede que não fiquemos com a mente acomodada, que nós façamos marchar as atitudes e avante do cuidado com o bem, do cuidado com a casa comum e do cuidado com os povos. Então, creio que esse compromisso continua para nós todos. Padre Júlio, eu sei que o nosso tempo previsto foi concluído, então fica essa minha palavra de agradecimento por ter participado entre a Jéssica e o cardeal Homens, de depoimentos tão lindos, tão completos, tão edificantes para a nossa Amazônia. João, nós temos até as 2h30, né? Então, se você quiser complementar. Temos ainda um bom tempo. Sim, então alguns tá bom. minutos mais e depois a gente abre para uma ou duas perguntas que nos venham, assim? Então tá bem. Eu lhes conto o que escutei anteontem na Assembleia da SEAMA, da Guiana Francesa, o Monsenhor Lafon, nos contando que já realizou um sínodo da Guiana. O sínodo de Roma foi um sínodo universal, ele já fez um sínodo diocesano e colocou todas as etapas envolvendo todos os povos da Guiana. Eu lhes conto o que escutei dos bispos do Equador, que já fizeram uma organização sistêmica de como aplicar o sínodo em todos os projetos de pastoral. Eu lhes conto o que eu escutei das Cáritas, que passou para nós um vídeo das ações das Cáritas em todos os países da Panamazônia na época da pandemia, no sentido do cuidado, do socorro imediato e da ação solidária. Eu lhes conto também como as mulheres, após o sínodo, estão se organizando na Repam, tem o Comitê das Mulheres, que é muito grande, e que são muito proativas e que trazem muita esperança nesta visibilização do trabalho da missão das mulheres, que tem sido cada vez... Na Amazônia, ela é fundamental, como dizia as estatísticas, 90% da missão da Amazônia, da evangelização, é realizada por mulheres. Eu lhes conto também do que estou vendo do movimento das juventudes em torno da Repam, nos diferentes países e também muito forte no Brasil, se organizando mesmo em tempo de pandemia, através das redes sociais, para estar mais atentos ao mundo das juventudes. E o que mais posso contar? Toda essa abertura da interculturalidade. Inculturação e interculturalidade que precisamos cada vez mais entender, e a Jéssica e o Dom Cláudio trouxeram muito bem, como entender o outro como agente construtor do bem e a partir da própria cultura. E o que eles contam mais? Nós vamos abrir o diálogo e podemos nos contar mais coisas, mas eu lhes conto da importância de estarmos com satisfação pelo sínodo, mas também com inquietação. Não podemos nos acomodar. Então, Cláudio disse que essa proposta é para várias gerações. Então, precisamos, a Repam já vai revisar novamente o documento final do sínodo, querida Amazônia, já temos os números escolhidos, e assim como foi feito na Assembleia da SEAMA, vamos ver o que a Repam precisa, deve colocar mais em prática a curto, médio e longo prazo nessas indicações, nesse pedido do sínodo, que foi um documento votado e aprovado pela quase totalidade dos padres sinodais. Então, esperança. Repito as duas palavras, pelo sínodo, satisfação, mas também inquietação. Avançar, avançar, avançar. Vamos escutar as pessoas que querem participar, Padre Júlio, que querem conversar um pouco, fazer uma pergunta, um comentário.
Então, tá bom, João. Muito obrigado novamente, né, ao Cláudio, a Jéssica, por essa riqueza de nos mostrar que esse caminho vamos caminhando e navegando juntos, voando em tantos ambientes, né, essa grande Amazônia, Panamazônia. Então, nós queremos dar e saludar a los que nos escutam, nos escrevem, enviando tantos saludos, e vamos ler aqui, nos próximos 25 minutos, vamos usar só como saludos. Pero los que nos ven y saludan desde Italia, Argentina, Brasil, Perú, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Venezuela, Espanha, Bolívia, Paraguai, Alemanha, sim, que nos foram enviando e realmente mostrando que está nessa essa sintonia sinodal, sim, esse caminho que hacemos juntos. E temos aqui algumas perguntas, sim, a primeira para, não sei se João ou Cardeal Gomes, ou Cláudio nos podem responder, né? São duas perguntas e uma. Se poderia afirmar que a REPAM já cumpriu seu objetivo central de facilitar a integração das diversas instâncias da Igreja na Amazônia? Agora é o turno de la SEAMA. A REPAM já não teria razão de existir? Nos perguntam aqui. E como estão os andamentos do sínodo e os grandes desafios que encontramos, especialmente nesse tempo da pandemia? Não sei se João ou Dom Cláudio nos querem responder. Eu posso responder a primeira, sim. Dom Cláudio. E queria dizer só que dentro de uns 15 minutos eu vou ter que me retirar, porque apareceu uma urgência aqui, sim. Só para dizer que, na verdade, a REPAM, ela é parte integrante de todo esse processo. E ela não vai terminar, claro, porque, na verdade, a SEAMA tem como seu braço, praticamente, para processar toda essa caminhada, é a REPAM, que é o grande braço, o grande, digamos assim, serviço, porque a REPAM é um serviço, ela não é uma entidade a mais, ela é um serviço para articular as entidades. E então esse serviço a REPAM quer continuar prestando e vai continuar prestando, vai continuar trabalhando, portanto, mais ainda do que antes, certamente, mais do que antes. E isto é importante, sim, porque é através da REPAM que nós conseguimos estar no território, porque os membros da SEAMA, os membros, digamos assim, oficiais por estatuto, não são muitas pessoas, sim. E é a REPAM, na verdade, que é o grande serviço desse conjunto, porque REPAM e SEAMA são um conjunto, não há como separar. E sem a REPAM, tudo isso não seria possível. Cláudio, muito obrigado. Sim. João, então se pergunta, a segunda pergunta, né? Como está todos esses andamentos do sínodo, mas agora vivendo nesse período forte a pandemia do coronavírus, sim? Isso tem prejudicado a forma de trabalhar esses projetos? Prejudica como prejudica toda a sociedade. Porém, os cristãos redescobriram tantas maneiras novas de solidariedade que foi impressionante. O nosso serviço de Manaus, o Dom Leonardo, ele fala como a crise da pandemia levou a cada um a pensar no seu próximo. E quantos apoios foram dados a partir desses gritos existenciais da pandemia. Como também veja as comunicações. Nós perdemos muita comunicação presencial física, mas a comunicação virtual ganhou uma força enorme e tantas formas de compartilhar a vida apareceram. Agora, voltando para o tema do sínodo enquanto a sua proposta, como eu tinha falado antes, tem muita coisa do sínodo, muitas realidades colocando em prática. Mas eu vou colocar um dado bem prático. Uma equipe, muito da REPAM com Roma, fez uma síntese das propostas do documento final.
quantas são as propostas que o documento final faz para a Amazônia? Imaginem, são cerca de 170 propostas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Quem vai aplicar essas propostas? Tem para todos. Tem propostas para o episcopado, para as dioceses, vicariatos, para a vida consagrada, para a Repam e muita coisa para a SEAMA. Tem propostas que são para todos, tem propostas que são para a pessoa, o simples cristão, quer dizer, não ligado diretamente a uma instituição. Mas como precisamos colocar em prática? Detectando a responsabilidade de cada um e de cada uma. A SEAMA fez esse processo muito bonito na Assembleia desses últimos 2 dias. A Repam já vem trabalhando há mais tempo e no seu próximo Conselho Executivo, em novembro, vai se detectar especialmente qual é a missão da Repam na aplicação do Sínodo. Então, o Dom Cláudio falou, é um caminhar de longo alcance. Sim, João, muito obrigado, de verdade. Aqui temos uma pergunta para a Jéssica, sim? Jéssica, perguntam aqui, según su pensamiento, su modo de ver, ¿cómo los misioneros de la iglesia deben llegar y caminar con los pueblos indígenas? ¿Cómo caminar juntos en la Amazonía? Jéssica, ¿nos escucha? Esto, ¿se puede abrir su micrófono, Jéssica? ¿Cómo deben llegar a lo... Sí, ¿me escuchan? Sí, Jéssica, te repito la preguntita, ¿sí? ¿Cómo los misioneros de la iglesia deben llegar y caminar con los pueblos indígenas? ¿Cómo caminar juntos? ¿Cómo caminamos juntos? El papel de la iglesia ha sido importante en la vida de algunos pueblos indígenas. Hay que reconocer aciertos, también hay que ver los desaciertos. Y con esto no quiero entrar en discusión porque de acá ya se ha hablado mucho. No podemos quedar en el rencor. Uno de los que creo que ha cometido errores de la iglesia ha sido justamente venir de forma como que imponer. Eso ha pasado hace años. Hoy en día la estructura de la iglesia está cambiando y el mismo Papa está reconociendo eso. Por eso es que habla la primera parte de pedir perdón, ¿no? Yo lo entiendo así. Entonces, en mi experiencia que he tenido yo con las misioneras seglares, con la iglesia, jamás se me ha dicho a mí, mira, esto tienes que aprendértelo. Es como le digo, siempre ha sido recíproco en forma intercultural. Ahora, ¿cómo tienen que llegar en la iglesia? Que lo entiendan de esta forma. Yo voy a tu casa, padre Julio, yo no puedo ir, coger tus cosas, ni decir, oye, vamos a hacer esto. No, porque es tu casa. Yo tengo que respetar lo que tú tienes en tu casa. Entonces, de la misma forma tiene que venir el misionero, el sacerdote. En los pueblos indígenas, cada quien tiene su cosmovisión, su forma de ver el mundo, sus rituales. Entonces, no quiere decir que y tiene que haber esta interculturalidad, ¿no? Yo respeto. Sino hablar de diálogo, hablar de hermandad, ¿no? A mí me gustó mucho y me impactó, es lo que yo le comenté también en una asamblea allá en Roma, por la forma como hizo la misa un sacerdote en Puerto Maldonado, en una comunidad. No lo hizo de forma estática, participó en los cantos, no lo vi como que está todo rígido, porque a veces pareciera que las misas son aburridas, pero si uno las hace dinámicas y participa y escuchas al pueblo,
suena interesante. Entonces, siento que en los pueblos indígenas tienen su forma de ver el mundo. La misión debe ser respetada por cualquier misionero o sacerdote que venga. Y de igual manera nosotros, con mucho respeto, también aceptamos lo que tú traes de afuera. Y así nadie atropella al otro o se va a sentir así. Entonces, porque yo te respeto, tú me respetas, pero tenemos algo en común, en hacer el bien, en respetar la naturaleza. Y ahí donde debemos caminar. No me quedo en el odio, en el pasado, de decir esto pasó, esto hago la iglesia, porque sé de la importancia del perdón. Por las cosas que ha pasado en los pueblos indígenas, porque... Bueno, estamos teniendo un pequeño problema técnico con la internet de Jessica, ¿sí? Se nos está cortando. Jessica, después ya te damos la palabra para complementar. Y cuando regrese la internet ahí, usted nos puede ayudar. Don Claudio, antes que tenga que irse, ¿sí? Aquí tiene una pregunta muy clave, ¿sí? Está en português incluso. Como ser uma igreja em saída missionária e não ficar fechado somente em nossos ambientes paroquiais? Aqui tem um comentário que vai na mesma linha. Acho que é necessário uma liderança motivadora, incentivadora e também que cobre em alguns momentos, pois muitas paróquias não estão interessadas nessa causa. Sim, é tudo uma conversão pastoral necessária, de que fala muito o Papa também. No sínodo se falou muito sobre a necessidade de uma conversão. E porque todos... eu, quando tive a vocação para ser padre, claro que eu me espelhava no nosso pároco, como ele agia, tudo mais. E só depois, aos poucos, é que fui descobrindo que há muitas formas diferentes em que se poderia estar presente no meio do povo, do que aquilo que eu mesmo inicialmente me havia encantado, digamos assim, porque eu tenho uma vocação de infância. Então, o que me encantou naquela época, enfim. Mas eu penso que realmente é necessário uma conversão, e conversão demanda tempo e demanda vontade de querer se converter. Essa é a primeira coisa que é preciso conseguir da parte dos nossos missionários, dos nossos padres, diáconos e bispos também, que realmente se sintam convocados pelo Espírito Santo para procurar converter-se para esta igreja em saída. Porque a igreja em saída quer dizer exatamente isso, sair de casa, derrubar os muros e construir pontes. A porta da igreja está aberta não apenas para que o povo possa entrar, mas também para que o padre possa sair na direção do povo, ali onde vive o povo, estar com o povo, caminhar com o povo, escutar o povo. Essa questão de escutar é outra palavra forte para a conversão pastoral. O aprender a escutar mais do que falar inicialmente. Escutar, depois, com as pessoas que falam, com elas tentar construir respostas. E esse sair para as periferias, que o Papa também diz, essas periferias não são apenas periferias geográficas, mas também periferias existenciais, enfim, tudo isso. Mas as geográficas, onde está a pobreza, as nossas favelas, os nossos pobres do interior do país e tudo mais, é preciso ir até ali. Isso é mais uma conversão. Você dizer, não, eu tenho que ir à periferia, lá onde estão os pobres, eu tenho que estar lá e com eles evangelizar o centro.
Mas isso é toda uma série de, digamos assim, de processos que precisam ser postos em movimento, e tanto a Repam como a SEAMA e o Papa, de modo muito particular, é o grande motor dessa conversão pastoral. Muitos padres, de fato, estão mudando, estão realmente fazendo essa conversão pastoral. E tantos outros ainda que o Espírito Santo tem que despertar ainda para essa necessidade. Sim. É claro que isso tem exigências, isso exige de mim um pouco mais do que ficar em casa e atender aquelas pessoas que vêm, atendo bem, mas só atendo as pessoas. Eu não vou, eu espero que elas venham. Enquanto isso, fico lá com o meu tablet, com o meu computador, etc., passando o tempo. Não, a proposta é outra. A proposta é realmente ir para que, assim como dizia a Jéssica, ele deve começar a ter o cheiro das ovelhas. E ele não terá o cheiro das ovelhas se ele ficar em casa, claro que não. Ele deverá ir para que de noite ele possa voltar e sentir-se feliz, porque realmente esteve junto com as suas ovelhas como um bom pastor. Dom Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Sabemos que o senhor tem que ir, tem agora um compromisso, né? Como disse, apareceu aí também. Mas, sem dúvida, essas contribuições nos ajudam muito a pensar que todos estamos aí caminhando juntos e que vamos seguir aí com a Repam, com a SEAMA e com todos aqueles que caminham apaixonadamente nessa querida Amazônia, né? Obrigado, Padre Júlio. Obrigado, Padre Irmão João. E vamos continuar o nosso processo, o nosso caminho. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. Obrigado, Dom Cláudio. Então, Jéssica aqui retornou, né? Ela estava com um pequeno problema na sua internet. A gente já vai escutando. E enquanto ela se organiza aqui, João, aqui tem uma pergunta. Na verdade, são várias perguntas, né? Como será, a partir de agora, o caminho da Repam com essa mudança da sede da Secretaria Executiva para Manaus? E quais são as problemáticas que se vivem na Amazônia que devem ser atendidas de maneira prioritária nesse momento? João? Eu, então. Certo, muito bem. Sobre a mudança da sede para o Brasil, eu digo assim que a sede ela tem uma mudança em um estado proativo, mas de uma perfeita harmonia. Veja só, Quito com Manaus e com Brasília, estamos com um diálogo muito fraterno, muito de acompanhamento, estamos numa época de transição. Maurício ainda é nosso secretário de saída, eu sou o secretário entrante, está me orientando toda a equipe, né? O Padre Júlio, que está em Quito, também virá, se Deus quiser, para Manaus nos ajudar. Então, vai ser uma continuidade no mesmo espírito que a Repam sempre trouxe na secretaria como uma equipe de animação e que, primeiramente, esta equipe mostre o espírito de rede e que tem até uma conotação mais forte, que é de comunidade. Então, que as pessoas que atuam na secretaria sejam pessoas conectadas, que se queiram bem, que sejam vocacionadas para com a Repam, para com as questões da Amazônia, e isso nós estamos tendo uma simbiose entre a equipe que está saindo e a equipe que vai entrar, que ainda vamos anunciar no futuro, porque ainda estamos na fase como é que se diz, de planejamentos e também de definições de funções, tudo isso, né? Eu creio que é a continuidade sempre traz criatividade, mas essa criatividade era trazida do coletivo, através das equipes da Repam, dos eixos, das comissões, das Repams nacionais, dos assessores, do discernimento, e os que saem de uma função continuam na Repam. Ninguém se despede da Repam, não é? Vão continuar com outra maneira. O Maurício, que era secretário executivo, agora passa a ser da assessoria. Eu era da assessoria e do Coração de Anjo passa a ser secretário. O Dom Cláudio deixa de ser o presidente, mas é um apaixonado que vai estar sempre conosco, e ele é o presidente da SEAMA, eu participo da SEAMA como representante da... Veja,
Qual é o lema que temos na Laudato Si? E no Sínodo, tudo está interligado. E a gente vai seguindo a fluidez do rio, né, com as lideranças se revezando, para dar essa característica realmente de que participativa, que a Repam é de todos nós. Creio que me fui... Aqui no Amazonas, estamos ainda no diálogo, né, com a CBISP, nos tem acolhido muito bem, mas vamos caminhar ainda em direção dos bispos do regional. Então, a partir de dezembro, nós teremos assim uma claridade mais dos processos. Vamos caminhando na constituição da configuração das funções e estamos tendo um apoio muito grande da Repam Brasil, em Brasília, que nos apoia com toda a parte organizativa também. É muito bacana ver tudo isso. E os problemas da Amazônia, gente, cresce a nossa vontade de cuidar da Amazônia, mas também cresce os modelos predatórios. Somos cientes disso. Olha a contaminação das águas, a fragilidade das leis, a questão da visão dos povos como atraso. Então, tem tanta questão que nos preocupam. A Repam é eclesial. E por que nos interessamos por esses problemas? Porque somos filhos de Deus. Porque entendemos que a Amazônia é uma parte linda da criação de Deus. Então, tem o Deus em tudo isso. E o Deus que nós acreditamos é o Deus da vida. E quando acreditamos no Deus da vida, precisamos nos comprometer com a causa da vida. Então, esta causa espiritual é uma causa social. Olhando aqui as estatísticas da pandemia, mais de 33 mil pessoas mortas pela pandemia. E quantas outras mortas pelo sofrimento, pela falta de condição, pela fragilidade da questão da saúde, da assistência à educação, das condições de vida. Então, nós precisamos nos unir em favor do bem com todas as forças boas da sociedade. Tá bom, João. Muito obrigado. Muchas gracias. De verdade, nosso tempo, a hora 6 está concluindo. Sim, queremos agradecer de verdade a todos que nos acompanharam. Também aqueles que tenham perguntas, que queiram continuar, que continuemos reflexionando nos próximos conversatórios. Nossa proposta para esse espaço é que a cada 3 meses podamos encontrarmos assim para compartilhar, discutir, reflexionar juntos alguma temática da Amazônia, algo que vemos que seja urgente. E, sem dúvida, sua contribuição é muito importante. Então, siga-nos enviando suas perguntas, suas propostas, que, sem dúvida, assim poderemos caminhar juntos e fortalecer-nos neste caminho. Quisiera concluir esse conversatório mostrando-lhes e recordando, estamos a 1 ano de Sínodo. Faz 1 ano celebramos o Sínodo. São imagens que marcam aqueles que estiveram personalmente, aqueles que estiveram em sintonia desde a Amazônia orando. Sim, sem dúvida, momentos marcantes. E temos muitas imagens em nossa mente, como nos ha dicho já Jéssica, Cardenal Umes e João. São momentos que continuamos fazendo juntos. Amazônia, Casa Comum. Esse grande evento que estuvo em sintonia durante todo o sínodo, orando, reflexionando, juntos também acerca da realidade da Amazônia. Esse grande pacto das catacumbas por la Casa Comum que continua vigente hasta hoje e que devemos assumir e reassumir a cada dia, firmando não somente com esfera, sino com nossa vida, por uma igreja com rosto amazônico, pobre e servidora, profética e samaritana. Então, assim seguimos caminhando nesta sinodalidade, nesse caminho sinodal que vamos fazendo todos juntos, e que Deus nos siga ajudando de verdade. La Repam é fuente de vida en el corazón de la iglesia, y la sinodalidad se consolide, que me escrevieron una frase aquí, que la sinodalidad se consolide en la práctica pastoral de cada día de nuestras vidas, desde los sueños social, cultural, ecológico y eclesial, construyendo ese proceso juntos. Seguimos caminando juntos. Un gran abrazo a todos y muchas gracias por participar en esta conversa en red.